Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 20 de março de 2023, 11 horas e 7 minutos, 27 graus, manhã ensolarada aqui em São Paulo. O verão se despede e chega o outono. Um forte abraço a todos, que a Top Traders possa ser uma variável positiva nessa semana para você, investidor e investidora. Vamos em frente, firmes na luta. Bom, vou iniciar o racional aqui do YouTube, como é tradicional, falando em compra. A mínima da semana passada está preservada, 101,485. Falaria em compra agora, 101. Vamos lá, buy. Então pegou aí 101, 880, 101, 875. E eu acredito que durante a gravação vai ter um bom upside. Então pegamos aí 875, pelo menos uns 500 pontos. Então 102, né? 375 pelo menos eu acredito que busca durante a gravação. E é sempre interessante explicar o porquê dos nossos racionais. Então a primeira constatação, nós temos um pivô de baixa, aqui houve um topo, fundo, topo mais baixo que o anterior. Então, enquanto operar em patamar inferior a 102,335, está desenvolvendo o pivô. Mas eu entendo, por toda a volatilidade, por eventos de grande impacto, que o mercado logo, durante a gravação, ele vai testar aqui esse ponto e ele vai romper. Por isso que eu falei 102,375 para arredondar aí 500 pontos. Mas realmente nós temos um pivô e um suporte, justamente o 101,485, que foi a mínima da semana passada, marcada dia 15, que gerou uma alta bastante interessante. Ok? Nós temos a questão do Credit Suisse, como principal driver do dia. Os bancos centrais vão agir em conjunto para evitar uma crise bancária. Eu acredito que eles terão sucesso. Olha o que diz Alckmin aqui. Arcabouço fiscal será apresentado nos próximos dias. E a ação do BS, que chegou a cair hoje, a hora que eu olhei de manhã, estava mais de 10% de queda, já está subindo 5,29%, e o BS comprou o Credit Suisse. Ok? Muito bem. Uma boa notícia também, o mercadante está bastante sereno no BNDES. Não vamos interferir em arcabouço fiscal, isso é muito bom. Lula ainda não deu a palavra final sobre arcabouço fiscal, mas a discussão no governo é harmônica. Então o grande driver interno é a questão do arcabouço fiscal, que pode mudar, pessoal, a história do Brasil. Se substituir o teto de gastos com eficácia, o Haddad falou que eles estavam estudando modelos fiscais mundo afora, me pareceu bastante lúcido, os critérios serão técnicos, racionais. A gente pode ter uma mudança aí na trajetória assim, da questão fiscal, do mercado financeiro, ainda mais pelo fato da reforma tributária estar em pauta também posteriormente, ou concomitante à administrativa. Perfeito? Chance de alta de 25 pontos base pelo Federal Reserve sobe a 70,6%. Ok? Então subiu de 62% para 70,6%. Eu continuo entendendo que vai subir 25 pontos base. Hoje, por exemplo, eu comentei acho que foi no Telegram, que eu estive lendo aqui uma reportagem do Goldman Sachs, que não acredita que haverá um aumento de 25 pontos base. O Goldman Sachs acredita que haverá estabilidade. O Goldman Sachs, Fed não deverá elevar juros essa semana diante da turbulência do setor. 0,5% está absolutamente descartado. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos queridos amigos aqui no YouTube. Então, vamos lá, o João Vinícius. Bom final de semana, querido Wagner, a você também.
Querido amigo, uma ótima semana. O INJ se encontra no 102K, projetando uma figura de reversão, embora não esteja tendo força para subir. Penso que inicialmente, se rompida a resistência 104K, no diário teríamos uma alta mais consistente. Com a sua análise, que Deus ilumine a todos nós. Um forte abraço, excelente semana. Vamos lá. Bom, primeiro, no gráfico diário, vamos lá, gráfico semanal primeiramente. No semanal, admite-se aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. Situação número 1. No semanal, o ponto que separa o joio do trigo é o 103,095. Marcado aqui na semana do dia 12 de dezembro. Quando eu trago para o diário, a mínima da semana passada está preservada, ou seja, nós podemos ter o padrão da alavanca. Padrão da alavanca. E a ideia do fundo duplo. Qual seria o eixo, a cabeça do pivô, o eixo do fundo duplo? 104,775, cujo rompimento pode trazer o mercado aos 108 mil pontos. Pô, professor, você acha possível essa semana? É possível, desde que venha algo bom do Copom, uma sinalização de corte de juros mais precoce do que aquilo que se imagina, do Federal Reserve e do arcabouço fiscal. Então, acho possível sim. Ok? Então, essa aqui é a minha ideia. RSBBAS, estou vendo o oco no diário. Sua leitura está correta, eu vou explicar. A probabilidade de testar a região dos 35 é muito alta. Perfeito. Então, vamos fazer aqui os ativos fixos, começando por BBAS3. Aqui nós temos um ombro, cabeça a ombro de fato. Só que acionou a neckline e voltou. Né? Mesmo se você considerar a neckline como ponto mais baixo, 36,99. Então falhou no rompimento. Assim sendo, é mais provável que rompa 38,16, venha aqui nos R$40 e também venha esses R$40 projetando 42. É o meu pensamento. Por isso que eu falo que Banco do Brasil é uma armadilha para os vendidos e ela deve armar aqui uma figura de alta. Minha visão. Aí temos B3, SA3. Realmente falhou aqui no rompimento de 11,83, mas está aqui em torno das médias. Acho que está mais para alta do que para queda esse ativo. Podemos inclusive traçar duas retas paralelas. Uma reta conectando esses dois topos. Uma outra conectando os dois fundos. Portanto, compra. BBDC4. Essa ação nós temos em carteira. Também uma LTA que liga os fundos. Podemos conectar os topos através de uma linha de tendência de baixa. E hoje, pessoal, Campeonato Paulista, Red Bull. Um grande abraço à galera de Bragança. Já trabalhei em Bragança Paulista, eu atendia toda a região metropolitana de Campinas, aí atendi Atibaia, Bragança, Piracaia, Bom Jesus. Mas o Água Santa de Diadema será o finalista e vai vencer o Palmeiras na grande final. Então aqui uma figura de impulsão, né? O efeito mola, quando romper, deve subir com bastante energia. ITSA4. Temporada de balanços terminando aqui no Brasil, vai ser um ou outro balanço perdido, né, a ser divulgado. O que a gente percebe em Itaúsa, provável padrão da alavanca, pivô a 808. E Tube 4, claro, uma boa oportunidade. Bancos brasileiros resilientes, 24,15 é o ponto que aciona pivô, e tem o fundo anterior, 24,04, então uma dupla resistência.
deve acionar o pivô entre amanhã e quarta-feira. E dos ativos fixos, falemos então de Petro 4. Petro 4 aqui na tela. Várias mínimas justapostas. Não me convence, o setor não me convence, né? Eu tenho falado disso. Então não seria uma alternativa, pelo menos não nesse momento. Agora, pessoal, dependendo do que sair aí do arcabouço, tudo aquilo que está envolvido com fiscal, a ação pode ser uma boa. Então, se eu fosse comprar alguma ação ligada ao setor de petróleo para o médio prazo, um horizonte aí de uns 6 meses, 1 ano, a minha escolha seria a Petro, mas não faz parte dos planos nesse momento. E aí Vale 3, essa sim, né, faz parte da nossa carteira, de uma delas, né? Então acho que pode ter uma semana bem positiva, inclusive buscando 88,36 aqui ao longo dos próximos dias. Maravilha, então ativos fixos feitos. Falemos então de Small 11, aqui na tela. Small 11 é uma forma... Imagina aquele investidor de renda variável, né, que não quer todo dia interagir, ele não quer montar um portfólio de small caps, ações mais voláteis, aquela coisa toda. Ele tem Small 11 como alternativa. Só que Small 11 ela vai seguir o fluxo, né? Então é uma forma simplificada, mas que não está prosperando porque o mercado como um todo não está. Mas vejo aqui um fundo duplo, padrão da alavanca. Quando eu falo assim no fundo do ano, né, não é que vai ser montado hoje ou amanhã, está em vias de. Ok? Tem gap aqui para puxar preço, aquela coisa toda. E FNC é o índice do setor financeiro, a bola da vez mundo afora, uma região de forte suporte. Então é o mesmo raciocínio aqui, padrão da alavanca. Região de suporte, inclusive também montou fundo aqui em janeiro. Quanto mais toques fortalece a região como uma base importante. E temos o Imob, índice do setor imobiliário. Uma provável correção, tão simplesmente, vai ser um setor que deve reagir muito bem ao arcabouço fiscal, se bem constituído. Vocês teriam uma ideia, observando o site aqui, Ocean 14, nós temos o PL historicamente em níveis muito baixos, 4,79, quando isso ocorre, só que nunca ficou tanto tempo baixo assim, né? Deve ter realmente uma boa reversão duradoura. E mate na tela, índice de materiais. Não é um grande negócio quando você tem uma barra dessa magnitude e os candles ficam laterais. Dá a impressão que isso daqui vai continuar o processo de queda, mas tem o fora da banda dentro da banda e está bem distante da média. Então se começar a subir aqui, a gente pode entender que realmente é um fundo. Uma barra mais forte e tal, anula isso aqui, aí seria realmente um fundo e não um repique. Talvez um ensaio aqui para um movimento de alta mais consistente. Eu vou desconectar aqui o broadcast, ele puxa bastante banda da memória do computador. Fica mais fluido aqui a gravação. Então o índice de energia também, né, não tem de fato um sinal de fundo mais forte, a gente pode estar diante do padrão da alavanca. Índice de consumo. Quando ele realmente desenvolver, a gente pode dizer que tem um fundo confiável, né? Volta aqui para a região das mínimas recentes, mas não anula o sinal, porque preserva aqui justamente o ponto mínimo marcado dia 15 de março. A gente tem o milho, por enquanto não tem um sinal de fundo consistente. Isso é fato, nós fizemos a troca para o K. O DI, várias mínimas justapostas, mas a média de 5 fazendo barreira, trabalhando aqui na região do gap. E o mini dólar, esse tem sinal de topo mesmo, né? Inclusive confirmado a perda aqui de
5289 confirmou. A impressão que nós temos é de um topo, fundo, topo. E aí vai haver a perda aqui de 5242, acionando um pivô de baixa, o que remete a 5126 aqui para o curto prazo. Até uma simetria em A é admissível neste caso, né? Então, trazendo aqui o intraday, a gente enxerga aí uma série de coisas. Toma um golinho do meu baile aqui de açaí que eu já discorro. Então, primeiro, ombro, cabeça ombro, neckline aqui em torno de 5.240, simetria que remete mesmo assim com 2,6, topo duplo com eixo acionado aqui na perda de 5.280. Então é isso que eu vejo para o dólar. E o mini índice vai bater no 102,375, aqueles 500 pontos que eu comentei que buscaria no intraday. Aí eu volto e faço uma outra projeção. Vai bater daqui a pouquinho. Aí a gente tem o Ibov. O Ibov no gráfico diário, claro, ele tem um viés baixista de curto prazo, tem. Mas tem também a sua mínima do dia 15 preservada, para vocês terem uma ideia, na semana, né? Ó, caiu em 83, aí pausou 0,24, caiu em 58. Se essa semana pausar e principalmente passar a ideia de um rompimento falso de 101,631, pode realmente formar um fundo importante. E tem aquela ideia do ombro, ombro, cabeça, ombro, ombro. Então, ó, ombro, 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 ombro. Né? Fundo duplo, aí subiria para testar o eixo em 114,835. Ok? Ó, então o mini índice ele vai bater no alvo que eu comentei para o intraday, ó, 500 pontos no racional do intraday. Acho que vale sobretudo o aprendizado. Então nós temos aqui um martelo, né? E qual que é o ponto-chave? 102,335. Deve consolidar o preço acima desse fundo. Inicialmente, qual o ponto que vai buscar? A máxima de hoje, 113,080. E aí deve estender a alta, ó, aqui para 113,190, 113,290. 103,290 ainda hoje, né? Então deve buscar essa região aqui ao redor de 103 mil pontos. Que se rompida, vira suporte. Ó, 1, 2, 3, vários pontos aqui de resistência. Uma vez rompidos, viram suporte. Então 103,290 é o alvo estendido aí do nosso racional de hoje. Muito bem. Então trazendo aqui a tela ao BOVA11. Né, qual que é a nossa ideia? Aí, respondendo coletivamente, né, eu anoto tudo que vocês mandam para a gente ter oportunidade de um aprendizado coletivo. Realmente, essa LTA, ela não se aplica mais. Né? Isso daí é fato. Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com a base nos fundos anteriores. Né? 1, 2, 3. E no sinal desenhado pelos próprios candles. Pode ser um padrão da alavanca aí, pessoal. Aqui é um fundo, topo, fundo. A região de 154 é a cabeça de um pivô ou um eixo de um fundo duplo também, né? Que não está 100% alinhado. A projeção, 113,30 aqui em cima. Ok? Aí, Bovespa em dólares. Hoje eu falei, né, no panorama, falei no Reader, falei, ó, o mercado está em queda, mas eu acredito que ele vai fechar em alta hoje. Ok? Muito bem. Então, Ibovespa em dólares, né? Ibovespa em dólares muito barato para os estrangeiros. Talvez o arcabouço fiscal atraia ou estrangeiros institucionais, ou até essa questão dos bancos lá fora mude um pouco, digamos assim, a ordem financeira mundial. Então, muito atraente para os estrangeiros o Ibov. O DXY, ele está acionando um pivô de baixa, né, na perda de 103,443. Isso vai ajudar numa queda do dólar. O IMME, que mode fluxo para mercados emergentes, também recua aqui provavelmente para formar um pivô.
E aí nós chegamos nas bolsas na Europa, no velho mundo. O índice DAX tem um sinal de topo importante sobre um topo, um sinal de fundo importante sobre um topo anterior, é um belíssimo clássico martelo. Né? Isso daí na esteira dos bancos mesmo, que estavam caindo forte de manhã, agora estão subindo na Europa. Né? Eurostock 50 subindo em 35, belíssimo sinal de fundo. Martelo clássico. Bolsa de Paris, além disso é fora da banda, dentro da banda, né? Esses martelos. Aí Bolsa do Reino Unido, ó. Martelo perfeitíssimo, ó. Rompimento falso do fundo anterior. Fora da banda, dentro da banda, pressionando máximas. E o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York, preservando o sinal do martelo desenhado dia 15, numa região de suporte importantíssima, duplo suporte. E provavelmente vai romper, eu acredito que amanhã rompe aqui 26,89 e aciona o pivô. O BZQ, que é o nosso mercado ultra short, né, mercado brasileiro, o inverso vezes 2, sentiu aqui a LTB, deve desenvolver topo. Eu entendo como uma simetria em A com alvo 18,97 ainda para essa semana. E o VIX, essa região aqui de 28 deu venda, deve buscar 22 ao longo da semana. Quem sabe amanhã ou quarta-feira já. Maravilha! Aí aqui nós temos as bolsas norte-americanas envolvendo fundo, uma simetria em U. Essa simetria em U projeta 33,572 aqui em cima, no caso do Dow Jones. S&P está mais para um V aqui agudo, né? Projeta para a semana 407849. O índice de tecnologia Nasdaq é o que está caindo hoje, mas está rompendo aqui uma LTB. Já cumpriu a simetria em V praticamente a 11828. Eu não duvido nada que o índice Nasdaq venha a 12071, que é aqui a máxima do dia 15 ao longo da semana. Inclusive as médias estão cruzadas em modo comprar. Títulos americanos de 10 anos, depois de uma fortíssima queda, encontra suporte aqui nos pontos tocados de 19 de janeiro e 2 de fevereiro. Se eu tivesse vendido, eu encerraria pelo menos uma boa parte da minha venda. E o petróleo, pessoal, é aquele negócio. Está caindo, só que ninguém fala em greve de caminhoneiro, aumento de combustíveis, preço de alimento por causa de transporte. Indiretamente, é claro, penaliza as empresas ligadas ao petróleo em si. Mas arrefece a inflação mundo afora, então não é um problema, assim. É o fato da gente perceber aí o petróleo em queda, tanto em Nova York quanto na ICE em Londres. Agora, o minério seria uma boa, né? Subir para impactar positivamente Vale, Usiminas, CSN, Gerdau, Semin, Gerdau Metalúrgica. Pode esticar essa queda aqui para a LTA que está desenhada. Não tem nenhum sinal de fundo, mas não tem um apetite vendedor assim nesse candle. Tem a questão do fuso, né, aberto há pouco. É o minério chinês negociado em Singapura. E a bolsa de Xangai está num grande movimento lateral. A simetria remete às máximas recentes, mas tem um ombro, cabeça a ombro, enrustido aqui também, um desenho bem complexo. E aí nós temos o índice Nikkei, fechou aqui o gap, ainda, né, sob o sinal aqui desse bebê abandonar de topo. Então tá feito, eu fiz o estudo mais básico, depois eu volto aí com os ativos, com as carteiras ao longo da semana, ou por aqui, ou lá no Telegram, né? Quem quiser seguir nosso canal no Telegram, tá de portas abertas, só clicar aqui na descrição do vídeo e entrar, cair para dentro. Forte abraço a todos, uma ótima semana, queridos, valeu! E seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, Top Traders, a casa do investidor.